Antes do episódio. Será que o Bakugou quer pedir desculpas? Depois do episódio. Excuse me, what? E aí, gente, aqui é a Manu e bem-vindos a mais um episódio de Boku no Hero. E nesse episódio temos a emocionante luta de Dekudaki contra um A. E o inexplicável aconteceu. Bom, o episódio começa onde terminou o anterior, com a turma A achando o Dekudaki. E o Deku ainda quer continuar nessa missão suicida, mesmo que signifique batalhar com seus amigos. E daí o Lida se lembra, meio que lá na segunda temporada, onde ele pede pro Deku fugir, já que ele tinha uma vingança contra o Sten e não tinha nada a ver com o Deku. E o Deku fala, se intrometer quando não se precisa é a essência de um herói. E o Lida sabe muito bem que o Deku não pode ser parado depois de decidir isso. Daí o Katinho começa a provocar, dizendo que ele já sabe que ele desbloqueou a individualidade do quarto e do sexto. E que o visual tá bem diferente do original. E eu concordo plenamente, Katinho. Bom, Deku agradece por eles terem vindo. E a luta da classe 1A com o Deku começa. Como? Com o Deku ativando meio que a cortina de fumaça. Bom, o Uraraka reconhece dos documentos que ela recebeu que essa é a individualidade do sexto. E o Katia já fala, aí pessoal, cuidem para que um nerd maldito não fuja. Então o Bakugou já ativa sua explosão de mina terrestre. E já dissipa meio que toda a cortina e já avista um Deku flutuando. E meio que o Katia, agora você pode fazer novos crooks, hein? Tá se achando o protagonista e o resto todo figurante, hein? Ué, Katia, você fez a mesma coisa. E nisso aparece um bando de pássaros indo em direção ao Deku. E meio que os passarinhos eram do Koda, dizendo, olha, te disseram que tá tudo bem você voltar. Que até o diretor disse que ele pode voltar. Mas claro que o Dekudaki ignora. Então o Zero já prende o Deku usando sua fita. E o Deku meio que já tava ativando o seu chicote negro. E o Zero, nossa, não é o de admirar que você ativa esse negócio preto o tempo todo que as pessoas se assustam com você. E nisso temos o treinamento do Deku com o chicote negro com o Zero. E nesse tempo o Deku tava com seu afro. E a cena é fofinha. Deku se solta da fita, então a Jiro tenta usar o seu som, mas o Deku é rápido demais. Então ela fala que pra ela isso não é importante, mas durante o festival escolar, que esse arco é importante sim. Quando ele a ajudou a resumir os pontos das anotações dela, meio que isso a salvou. E meio que o Deku foi um herói sem nem mesmo ele perceber. Daí chegou o Jiro com sua cauda e ele a usa pra prender o Deku. Então o Jiro fala da partida contra o Shinzo lá no festival escolar. O de esportes. Ele fala que ele nunca vai esquecer como o Midori ficou bravo por causa dele. Bom, o Deku ainda tá com essa paranoia de meio que um deles ser ferido pelo All For One e ainda quer ir embora. E daí o Tokoyami pega o Deku usando o Dark Shadow. E o Sato vê que ele ficou bem forte e muito teimoso. Então o Sato fala, olha, você pode ter alguns poderes especiais, mas os sentimentos dele são os mesmos que os deles. Ele fala que se ele não voltar pra lá, ele não vai deixar que o Deku faça maçã do amor pra ele. Mas o Deku fala, que bom, pois a Eren não vai precisar de mim. Mano do céu, eu disse que o Deku tá numa depressão nível Crash, nível Shinji. Daí o Deku é preso numa máquina feita pela Yororozu. Pô, a Yororozu fala que no começo eles estavam meio que pensando em ir com o Deku nessa, com uma missão de garantir a sua segurança. Mas o Deku, não, vocês não precisam se preocupar comigo. Então aparece o Den que fala, olha, eu sei que esse lance de One for All é importante, mas tem muitas coisas importantes além dessa individualidade, como tomar banho.
Sei que nossos hobbies são diferentes, mas eu sou seu amigo, então, por favor, menino, tome banho. Daí aparece o Shoji esticando seu braço pra prender o Deku, usando uma fita isolante feita de Yororozu. E ele fala que quando meio que foram atacados pelo acampamento, fala que com o grupo Midoriya, Shoji, Bakugou, Todoroki e Tokoyami, eles poderiam enfrentar até o próprio All Might. E daí, o Tokoyami usa o Dark Shadow Ragnarok Venkri. E meio que o Tokoyami fala que foi ideia do Deku usar o Dark Shadow de maneira defensiva. Então eles se questionam mais uma vez. Somos apenas objetos para você nos proteger? E o Kaminari? Ô Midoriya, só toma um banho, ok? Midoriya, vamos tomar banho! Mesmo assim, o Deku escapa. E o pessoal já vê que o poder do For All é absurdo. O Deku sabe que todo mundo tá preocupado com ele. E nisso, a máscara dele sai. E nem o sensor de perigo ativou, que era para ativar no caso de perigo. Não foi ativado porque eles se preocupavam com o Deku no coração. E o Deku tentava não chorar, dizendo que ele estava bem. Por favor, menino. Você não está bem! Daí o Todoroki usa sua parede de gelo. O Todoroki vê que essa responsabilidade não tá permitindo que ele chore. Então ele fala que eles vão compartilhar essa responsabilidade com ele. Daí aparece a Tsuyu nas paredes, determinada a não deixar o Deku ir. E temos o flashback do pós-operação de Kamino, que a Tsuyu chorou. Onde ela fala que ela estava cheia de decepção e não sabia como dizer. E ela fala que ela não vai chorar como naquela época. Ela fala que meio que o Deku é especial pra ela. E quando ele estiver assustado, ela vai estar assustada com ele. E quando for doloroso, ela vai chorar com ele. E se ele quiser ser um daqueles heróis de quadrinhos, então eles não vão deixar ele ir sozinho. Enquanto isso, vemos o Endeavor indo pro Kirishima, Oyama e a Hagakure pra pegar o vilão. E o Kirishima vê que o Deku tá se movendo tanto, então ele fala que tem uma tonelada de coisas pra ele falar com ele. Até mesmo a Hagakure e o Aoyama. Spoiler, a Aoyama vai ter muito o que falar na próxima temporada. Bom, o Deku tá saindo do gelo. E o Todoroki, olha, essa situação pode ser o que exatamente o All For One esteja procurando. Que ele pode ir até o ar se estiverem enquanto isso ocupados. E se o Deku não conseguir encontrar os mesmos de procurar tanto, então ele precisa de um plano B. E se ele deseja ficar no ar, ele pode ficar lá e não optar sair. Mas o Deku não pode, porque ele ainda tem aquela imagem do All For One apontando pra ele. E é exatamente aquele momento que tá começando a tocar aquela música. Sim, meus caros ouvintes, aquela música que te faz dizer correr! Então Tsuyu já manda o Mineta usando suas bolinhas. Mineta fala que ele nunca pensou que seu poder seria tão legal assim. E o que fez que o Mineta gostasse do Midori foi quando ele estava tremendo de medo, mas estava corajoso quando meio que teve o incidente do USJ. Então meio que o Midori decide usar a esticalidade do Black Whip com o overall 45% mais o fadinho. E daí surge a Uraraka, o amor da vida dele, dizendo que isso é diferente de antigamente. Mas ela não consegue alcançar o seu amado. Então o Todoroki faz meio que uma escreta de gelo. A Ashido vem com 0,1% do ácido. E o Bakugou e o Todoroki vão a toda velocidade. E a Uraraka fala que tem tanto que ela tem que dizer pra ele. E ela fala que eles não querem ser protegidos, mas também não querem rejeitá-lo. Eles só querem estar do lado dele. Então o Bakugou vai indo em toda a velocidade do mundo. E o Bakugou precisa também dizer alguma coisa. Mas por enquanto ele vai esperar até que esse cara o pegue. E esse cara é o Tenha Lida. E ele vai tão rápido que ele quebra os seus óculos. E ele vai estar lá para desafiar o Midori. E daí temos a voz do segundo portador dizendo: o que o Midori precisa agora é aqueles que irão com a mesma intenção e o mesmo ritmo. 今の緑谷出久保保管できるものがあるとすれば同じ石で同じ歩調で隣を走り続けようとする Mesmo o Deku pedindo para soltar, o Lida não solta. Pois se intrometer quando não se precisa faz parte da essência de um herói. ヒーローの本質なんだろう
Bom, Deku não tem mais forças, o Uraraka libera ainda gravidade. E o Kirishima meio que pega o Lida e o Deku como se fosse uma bola. E o Kirishima fala que no passado ele ficou emocionado com um fato curioso. Quando um garoto da idade dele saiu para meio que salvar um amigo dele. E pergunta se não é o próprio Midori. Bom, o resto da turma já chega. E a mina fala que não quer mais ninguém saindo daqui. Ela pede pro Midori e eles irem pra sala juntos de novo. O Midori queria poder ir, mas ele está assustado. Ele fala que tem muitas pessoas na UA nesse momento e ele não quer que meio que seja um problema pra ele. E é então que o Kacchan chega e fala: lembra quando o Shigaraki me esfaqueou? O que eu disse? Deku fala que ele não se lembra. E o Kacchan fala que ele disse pra não tentar vencer isso sozinho. E havia mais uma coisa. Seu corpo se moveu sozinho e por isso foi esfaqueado. E achou que ele deveria te contar isso. Ele desprezou o Midoriya por tanto tempo da sua vida porque ele não tinha individualidade. Ele estava, obviamente, muito atrás dele, mas sentiu que ele estava muito à frente dele também. E daí vemos Bakugou e Midoriya pequenos falando que ele não gostou de ver isso e que ele não queria aceitar isso. Por isso ele o intimidou para que ele ficasse longe dele, tentando se sentir superior, rejeitando ele. E ele sempre estava pendendo para ele. Depois de entrar no ar, nenhuma das únicas coisas que ele queria saiu como planejava. Todos os dias foi feito para sentir o quão forte ele estava e o quão fraco ele estava. Não é algo que pode se resolver em voz alta, mas é como ele realmente se sente. E ele chama o Deku de Izuku e pede desculpas por tudo. Gente, esse foi o pedido de desculpas mais inesperados que a gente teve. Principalmente vindo do Bakugou, que teve que abrir mão do seu ego e orgulho só pra ter um amigo e rival de volta. O que o Midoriya fez depois dele herdar o One for All foi ideal. E que ele não fez nada de errado. Mas agora ele estava instável. Que existe uma barreira que ele não pode superar apenas com ideais. Então eles cuidarão das coisas na qual ele não pode cuidar. E para superar esse ideal, eles precisam salvá-lo. Os refugiados da UA e todas as pessoas da cidade. E o Deku vê que todos eles ultrapassaram muito ele. E o Deku vai cambaleando e cai, mas o Bakugou o pega. E o Deku se desculpa dizendo que eles não podiam acompanhá-lo. E o Kacchan sabia disso. E nisso o Deku foi salvo. Mas meio que a Yoruzu fala: olha, a gente cuidou da primeira parte, a parte mais fácil. Agora teremos que lidar com a parte difícil. Depois disso, Deku acorda nas costas do Shoji. E a primeira coisa que o Deku vê é o verdadeiro rosto da Crazy, que aliás é bem gatinha. No momento, a maioria dos civis foi evacuado na UA e em todos os abrigos do país. E os que ficam de fora são os grupos vigilantes anti-heróis e extremistas rebeldes. E também existem alguns grupos de anti-heróis que estão entrando nos abrigos. E nisso vemos a grande barreira que a UA se tornou, parecendo uma prisão. E agora todo o trabalho que o Deku meio que estava fazendo pode ser cuidado de outros heróis e pela polícia. E o Seiya fala: olha, essa barreira é a ponta do iceberg. E ele ficaria surpreso ao ouvir o sistema. E disseram que eles podem combinar isso com o colégio Shiketsu. E o Midoriya meio que quer responder os sentimentos da classe 1A, mas ele ainda não quer voltar, pois ele não pode. E enquanto isso tá rolando um barulhão meio que dentro da barreira. E meio que todo mundo fala: não, não deixa esse garoto entrar na UA. Esse garoto ainda sendo a classe do Shigaraki. E todo mundo tava gritando, falando mal do Deku, chamando até ele de bomba. E a gente vê o Deku indo embora, só que a Uraraka alcança sua mãozinha. E ela fala pro Deku: tá tudo bem. E o episódio termina quando ela fala: quando os heróis sofrem, quem ajuda os heróis? E o próximo episódio vai ser um capítulo dela. O capítulo que ela manda aquele discurso que manda toda a sociedade calar a boca.
Bom, esse episódio marcou a luta do Deku contra o Tomowa, que foi uma luta que nenhum dos lados realmente queria vencer. Amei a parte do Linda quando ele pega a mão dele e do Deku. E a cena do Katia pedir desculpa e vai meio que surpreendeu todo mundo. Além da pequena frame de Ishuosha, que dá no que falar. Bom, esse foi o episódio 23 da 6ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu mando um e fui.